Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar a respeito de oração. Há um tempo atrás, eu estava no emprego e até que um tempo, eu orei por esse emprego, sabe? Eu pedi a Deus para que Ele abrisse para mim essa porta de emprego. Só que tem coisas, gente, que a gente acha que aquilo vai ser bom para você, a gente acha que aquilo vai ser melhor para você. E às vezes não é, mas a gente, na nossa ignorância, a gente imagina que aquele é o melhor. E eu orava, eu confiava em Deus, e Deus ainda abriu essa porta. E foi o que aconteceu. Deus abriu essa porta, eu comecei a ficar feliz. Mas aí, eu não gostei. Sabe aquilo que você... aquela porta que Deus abre, que você orou tanto, que você pediu tanto. E às vezes Deus estava até com raiva, porque demorou a abrir essa porta. Mas eu, com tanta insistência, eu abri essa porta. E Deus abriu. Mas não foi o que eu esperava, não foi o que eu imaginava. E eu odiei. Gente, sabe aquela coisa que você está infeliz, uma coisa, e parece que você está indo para a forca? Era o meu sentimento. E assim, para mim, era um castigo, além do que é castigo, sabe? Eu ia trabalhar insatisfeita, infeliz. E eu comecei a dar crise de ansiedade. E eu começava a dar dor no peito, aquela coisa de cabeça vazia. E eu cheguei a imaginar que eu estava doente. Eu imaginei, não, eu devo estar com a doença ruim, porque não tem lógica. Uma coisa horrorosa, a gente estava lá para as 2 horas da tarde, eu senti meu corpo queimar, sabe? Parece que o seu corpo está todo inflamado. Uma coisa horrível. E eu ia trabalhar assim, com angústia, sabe? Com tristeza, de uma vontade, que não era aquilo que eu imaginava. Só que assim, e realmente aquilo começou a me adoecer. Eu, passava mal, que trem todo, uma coisa horrorosa. Me dava ansiedade, sofrimento, que me gerou muita ansiedade. Quer dizer, para mim eu estava doente mesmo. Mas, e aquele ritmo corrido, sabe? Era uma cidade próxima a mim, então eu tinha que pegar serviço às 7, eu saía às 6 daqui de casa, o trânsito doido. E assim, era uma correria, aquilo estava me desgastando, que não tinha como ser. E eu trabalhando em feira, eu comecei a orar, tá? E tinha dia que era insuportável, gente. Tinha dia que, meu Deus, para me levantar da cama era um esforço, sabe? Era uma luta. E eu sempre falava para o Senhor, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar. E tinha dia que a angústia era tão grande, sabe? Que eu entrava no banheiro, tinha um banheiro lá, um espaço pequeno, que eu ajoelhava. E assim, eu não tinha perspectiva nenhuma de outro emprego, não tinha, sabe o que eu não tenho? E eu lembro que eu ajoelhava, eu abria o joelho e falava para o Senhor, Senhor, Tu és Deus que abre portas. O Senhor tem as saídas da vida, pertence ao Senhor. O Senhor vai me dar uma saída, meu pai, porque eu não vou aguentar isso aqui, meu Deus, eu não vou aguentar. E eu sempre falava isso para o Senhor, eu não vou aguentar, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não estou suportando, porque estava insuportável, gente. Eu chegava em casa irritada, aquela correria, era praticamente assim, eu vim para casa só para dormir, mas eu continuava a orar a Deus. E assim, eu estava a ponto assim, de chutar o balde, sabe? Quando você fala, eu vou chutar esse balde, seja lá o que Deus quiser para mim, porque eu não estou aguentando. Assim, eu trabalhava com amor, porque o outro não tem culpa dos seus problemas, mas para mim, interiormente, eu estava angustiada. E eu lembro que eu sempre orando, eu estava para esse banheiro, sabe? O serviço. E orava a Deus. Até que teve um dia, eu angustiada, naquela pressa de Deus abrir a porta, até que um dia eu coloquei no meu coração, eu fui trabalhar até dezembro, porque janeiro eu ia estar de férias, né? E janeiro seja o que Deus quiser. E aquilo trouxe para mim quando você estabelece uma meta pequena, sabe? Aquilo te dá mais ânimo. Porque quando eu imaginava que eu ia viver, porque eu não imaginava eu ficar naquele emprego 5, 10 anos, não era. Entendeu? Aquilo me dava mais desespero ainda.
Então eu estabeleci uma pequena meta. Não, vou trabalhar até dezembro. E de lá para cá, eu vou, seja lá se Deus abrir ou não, eu vou chutar o balde. Hoje a gente fui arrastando, sabe, até dezembro com muita dificuldade, pelejando. Mas eu cheguei até dezembro. Chegando em dezembro, realmente. E eu lembro que teve um processo seletivo aqui da minha cidade. E eu fiz, mas assim, sabe quando você faz aquela coisa por fazer? Mas porque sempre que eu fazia processo seletivo, a minha classificação era sempre baixa, sabe? E era nula as minhas chances. Mas eu fiz. E eu já dava assim, certeza, vou pra lá, não vou voltar. Mas eu tava, sabe quando você tá descansado, que você tá descansando no seu, que a gente tem que aprender isso, gente, a descansar em Deus. Porque a gente não pode todas as coisas, mas Ele pode. Então eu sabia, assim, eu tinha confiança em mim, de que Deus ele ia abrir uma porta, seja lá que fosse. Aí a gente abriu esse processo seletivo e tal, eu fiz, né, que eu achei que eu não ia conseguir, mas para minha surpresa, eu tinha uma colocação até boa, sabe? Eu consegui uma vaga, só que ainda não era o que eu queria, porque ainda eu reduzi minha carga horária, mas reduzi meu salário, mas ainda assim não era o que eu queria. E depois eu até comecei a falar para o Senhor, Senhor, eu não vou nem orar para o Senhor o que eu quero, porque eu nem eu me conheço. Eu vou orar para o Senhor fazer a sua vontade, porque a vontade do Senhor é perfeita e agradável, e o Senhor me conhece mais do que eu mesmo, né? Porque o outro lá eu achei que seria bom para mim, depois não foi. E Deus abriu essa porta e eu larguei o de lá. Graças a Deus. Eu lembro que na época meus colegas vieram aqui, em casa, não, você precisa voltar aqui, tudo, mas eu estava certa de que não estava sendo bom para mim. Eu ganhava até relativamente bem, mas não estava legal. Aí fiquei nesse outro emprego e tal por um tempo. E nesse período, gente, abriu uns concursos, que coisa que tem uns anos que não tinha. E eu fui fazer esses concursos. E tal, estudei. Eu lembro que nesse período mesmo que eu tinha abandonado, né, largado, eu pedi exoneração desse cargo, que eu não estava satisfeita, que era concurso público, eu pedi exoneração. Nesse período que eu fiquei em casa, mesmo com chikungunya, lá eu comecei a estudar. Estudei um pouco. Eu fiz esses, acho que 3 ou 4 concursos, sabe? E, para minha surpresa, eu passei nos 4. E assim, os que eu fiz eram exatamente, porque depois da experiência lá do 40 horas, eu falei assim, eu não faço mais. Não faço mais concurso, mais para 40 horas, porque não é para mim, principalmente quando não é na sua cidade. Porque o tempo que você passa para ir e vir, né, é um tempo desperdiçado. E Deus foi tão bom, gente. Foi tão bom. Que daquela oração que eu fiz lá naquele banheiro, lá naquele trabalho, que eu estava insatisfeita, eu larguei, foi em janeiro que eu larguei, não voltei. Em fevereiro Deus abriu essa meia porta para mim, uma porta, mas não era exatamente o que eu queria, mas ainda tinha me aliviado. Eu entrei em mês de março e lá eu fiquei até em setembro. Quando foi em setembro, Deus abriu uma porta para mim que foi além, gente. Foi além do que eu imaginava. Sabe uma coisa que você não imagina que Deus abre? Fiz já atrás, em 2000, para ser mais exato, em 2021. Eu, na época, estava passando também uma tribulação muito grande, aguarda. Uma tribulação muito grande, também a respeito dessa correria toda, que eu escrevi uma carta. Para Deus. E eu falava, Senhor, está difícil, não estou aguentando. Sabe quando você não está aguentando, você com a vontade de gritar, para o mundo que eu quero descer? Era esse sentimento que eu tinha. E eu lembro exatamente que eu escrevi essa carta, falei tudo para o Senhor, você não está aguentando. O que eu fiz para estar nessa situação? Mas eu estava sem saída, sabe quando você olha para um lado, não tem saída, no outro, entendeu? E nessa época eu escrevi essa carta, falava para o Senhor, eu preciso de um emprego, eu quero um emprego onde eu trabalhe menos e ganhe mais. Só que assim, eu imaginava
Uma coisa, gente, uma coisa eu posso falar para você, depois dessa experiência que eu tive na minha vida. Estou falando uma coisa que aconteceu comigo, isso não é... Deus, ele faz além do que você pede. Hoje, gente, eu trabalho 2 dias e folgo 4. 2 dias e folgo 4. Hoje eu tenho tempo para acompanhar meus filhos. Hoje eu tenho tempo para arrumar a casa, para fazer minhas coisas que eu gosto, para gravar esse vídeo, coisa que eu não tinha. E é interessante que outro dia eu fui folhear uma Bíblia, né, antiga, que não consigo nem ler mais porque a letra é pequena, e eu achei essa carta. E eu li e falei, gente, impressionante, a resposta da minha oração. A resposta da minha oração. Coisa que eu pedi a Deus. Deus é só que eu não imaginava que seria dessa forma, que seria desse jeito. Deus, ele vai além. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Então, meu recado para vocês de hoje é esse, gente. Ore, entregue na mão de Deus, porque com certeza ele vai fazer o melhor e ele vai te surpreender, porque a vontade dele é perfeita e agradável e ele nos conhece mais do que nós mesmos. E hoje eu faço isso. Eu falo, Senhor, eu entrego meus caminhos, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E diante disso eu aprendi a descansar em Deus, porque eu sei que ele vai fazer. Eu apresento a ele minha necessidade, as minhas aflições, a minha angústia, eu sei que ele vai fazer para mim o melhor. E é isso, gente. Um beijo, fique com Deus.